Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 374. Me desculpe. Gênese espiritual, princípio espiritual. Esse tema ele é maravilhoso. Depois o tema, só que não vai ser hoje, união do princípio espiritual à matéria. São temas maravilhosos, né? Então, vê se esse povo deixa eu falar um pouco, né? Porque papagaio, bem-te-vi, essas coisas sou eu, né? Esse pessoal que fica no toco, eles não têm apelido. Então, na questão de número 2, Kardec assim diz assim, ó. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Corolário. Então, o que seria corolário? Consequência. Que seria também, além de consequência, resultado. Consequência, resultado, decorrência, tudo isso aí. Então, vamos dizer assim, ó, que o princípio espiritual, eu vou usar um termo aqui que pode parecer meio estranho. O princípio espiritual, ele é um atributo de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser. Eu estou assim com a narina de jeito assim, porque eu estou com Covid, você entendeu? Então, você toma cuidado aí ao assistir esse vídeo, usa máscara, porque pega Covid até pelo vídeo aqui, viu? Então, é brincadeira. Então, sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade em fora. Olha só para você ver como que o idioma português, a língua portuguesa, em diante, em fora. Não é em diante, afora. E a gente ouve quem sou eu. Eu possuo 1 milhão de erros de português. Mas o que eu procuro melhorar, eu procuro. Não tive aula com ninguém, não tenho. O que eu trago é, vamos dizer assim, autodidata. Mas eu procuro observar tudo isso. Então, olha só para você ver. Visto que não se poderia conceber a soberana, não poderia conceber a soberana inteligência. Por que Kardec está dizendo isso?
Porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, como você vai... como que você pode atribuir a um ser a soberana inteligência se ele não é detentor desse atributo? Você só pode atribuir ao ser aquilo que de fato ele é. Não sendo, você não tem o direito de atribuir. Então, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia receber a soberana inteligência a reinar pela eternidade em fora, unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras? Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça, vou marcar um trechinho aqui, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Tá vendo só? É lógico que Deus, ele não exercita os teus atributos apenas sobre a matéria a que todos nós conhecemos como matéria. Eu posso dizer que tudo que nós conhecemos no nível em que nós nos encontramos evolutivo não passa-se tudo de um insight. Não passa-se tudo-se de um insight. E você sabe o que significa um insight, né? Você sabe o que significa um insight. Um dia, eu conversando com o professor, eu perguntei para ele assim: professor, com todo respeito, mas perante a evolução e a eternidade, olha a pergunta que eu fiz, eu não perguntei quem, não, eu perguntei que nós significamos, eu não perguntei quem nós significamos, eu perguntei que nós significamos. E ele me disse: meu filho, segundo chegou ao meu conhecimento, que todos nós não passamos de um simples projeto em processo de elaboração no laboratório de Deus, para que um dia venhamos a nos tornar algo. Quando ele terminou de me dizer, eu arrependi de ter perguntado, porque a vontade que tive no momento é de desaparecer. Mas desaparecer para onde? Desaparecer para onde? Você acha que a melhor solução é desaparecer?
Pois tente. Pois você não vai conseguir desaparecer. Por alguns motivos você não vai conseguir desaparecer. Primeiro, pelo fato da imortalidade da alma. Segundo, questão 621, Livro dos Espíritos. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Se você sai do Brasil e vai para o Japão, lá, tudo que você praticou aqui, lá estará presente com você na tua consciência. Então não adianta fugir da realidade. Encare a realidade com humildade, paciência, resignação e aceitação. Seja hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Pelo menos lute. Não retorne à pátria espiritual um dia, dentro do inevitável, tendo que ouvir dos amigos espirituais mas como lograr êxito se nem tentaram? Se nem dar o primeiro passo, ousaram dar o primeiro passo. Mas eu tenho medo. Aliás, eu tive medo de dar o primeiro passo e me sucumbir. Você sabe qual que é a resposta dos mentores mediante esse teu argumento? E qual o problema em se sucumbir? Tenha certeza de uma coisa, que você não será o primeiro. Ou melhor, você não teria sido o primeiro. Nem foi o primeiro. E nem será o primeiro. Aliás, você não foi o primeiro. Não vai ser o primeiro. E por toda a eternidade, a vida faz-se de altos e baixos. Só não se levanta, ou melhor, só não se sucumbe quem nunca se levantou. Então é isso que nós precisamos nos conscientizar. Só que não é fácil se conscientizar-se disso. Pelo menos tentar. Você tentou? Tentei. Logrou êxito? Logrei. Tudo bem. Vai ajudar agora outros a não se sucumbir. Você tentou? Tentei. Mas me sucumbi. Qual o problema? Qual o problema em se sucumbir sabendo da imortalidade da alma e da eternidade? Qual o problema? Nenhum. Porque tens noção você de quantos milhões de vezes já sucumbistes na mesma questão? Tens noção você quantas vezes sucumbistes pelo mesmo motivo de hoje? Achas por acaso que sairás Santo Agostinho nesta existência? Que não. Puro só Deus.
até Jesus se encontra em processo de evolução. É lógico que a doutrina está aí a nos incentivar a hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas não é por esse motivo que devemos nos torturar e torturar. É preciso raciocinar. Então, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade. Inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Será que Deus, seus atributos, que não sabemos quais são, e noção nenhuma detemos a respeito dos atributos de Deus, no nível que nos encontramos. Porque nós não conhecemos Deus. Nós não sabemos que é Deus. Ah, mas Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas aí eu te faço aquela pergunta: que é a inteligência suprema? No nível que nos encontramos, você não consegue me responder, porque não existe inteligentes suficiente no nível que nos encontramos para que possamos compará-lo à inteligência como sendo maior que a inteligência que nós conhecemos. A causa primeira de todas as coisas. Que você entende de causa primeira de todas as coisas? Se você ainda não conhece a si próprio, se você ainda não conhece a si mesmo, se você ainda teme a si mesmo, se você ainda não é um bom líder, se você nada lidera, a causa primeira de todas as coisas, o infinito, conheces por acaso o infinito para tecer comentário a respeito do infinito? E de todas as coisas. Quando se diz de todas as coisas, abrange tudo. E você conhece alguém capaz de abranger tudo? Então não me diga que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas e que você o compreende. Porque assim os bons espíritos responderam a Hipólito Leodenizar Rivail na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, porque nós não compreendemos Deus através da questão de número 1 do Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
essa questão, essa pergunta, essa resposta, ela não foi transmitida a Hipólito Ilion Denizar Rivail ao nível de espírito qual nós nos encontramos. Nós precisamos nos evoluir mais se quisermos compreender essa questão. Nós precisamos nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo. E eu direi quem tu és. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem é o teu próximo? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus parentes. Não deixo de concordar com isso. Mas você só os reconhece como teus se primeiro você auto se reconhece. Porque se você não se reconhecer primeiro, você vai ver defeito em todos que estão à tua volta, se esquecendo que todos que estão à tua volta são reflexos do teu eu, que ainda não foi lapidado por você mesmo, pelas indisciplinas e pelas irresponsabilidades. As coisas não são tão fáceis como as pessoas pensam. Ler é tão fácil, não é? Nós podemos ler um capítulo em 2 horas, em 1 hora, meia hora, mas digerir, ruminar, como os seres que ruminam, digerir, ruminar, não é para qualquer um, é preciso bagagem. Você precisa se integrar e se compenetrar com o magnânimo. Porque se você não se compenetra ao magnânimo, você não consegue raciocinar a respeito do que significa o magnânimo. Mas é assim mesmo. É devagarinho, né? É devagarinho que a gente chega lá. Não podemos exigir de ninguém. Mas também não podemos nos acomodar. Ah, porque eu não cobro, eu não exijo, eu não puno ninguém. Mas também você não desencruza os braços, então o que adianta? Nós temos que ser enérgicos com amor. Nós temos que ser enérgicos com amor. Sim, sim, não, não. Doe a quem doer. Tem que prevalecer os desígnios de Deus. Tem que prevalecer a magnanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles à nossa volta que compreender bem, que não compreender, que fique para a próxima oportunidade, porque oportunidade todos nós temos. Porque se não fosse assim, há 2000 anos atrás, quando Cristo aqui esteve e que nós não o compreendemos, condenados ao caldeirão mitológico do inferno, por toda a eternidade estaríamos. Mas isso não aconteceu. Porque nós não o compreendemos há 2000 anos atrás, mas ele nos prometeu um consolador
e que no momento certo viria nos esclarecer tudo o que ele havia dito que não havíamos compreendido e que muitas coisas ainda seriam nos concedida. E isso aconteceu a 18 de abril de 1857. Então não é porque nós não o compreendemos há 2000 anos atrás que ele se estagnou junto a nós. Eu não vou evoluir mais porque vocês não querem evoluir. Jamais. Jamais o magnânimo pensa dessa forma. Não querem compreender agora, não conseguem. O problema é de vocês. Eu cumpro a ordem do meu pai. Uma hora hão de compreender. E pode ter certeza que nunca serão desamparados, como de fato nós nunca estivemos e fomos desamparados durante todos os séculos posteriores ao Cristo. Vamos para o próximo vídeo.